Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui nesse novo dia para te abençoar, para interceder pela sua vida, pela sua família. Eu quero trazer também uma palavra que Deus tocou muito forte no meu coração e eu tenho certeza que vai te abençoar. Hoje, o Senhor quer que você saiba que ao lado dele, você sempre estará seguro das ameaças deste mundo, desde que você decida permanecer firme nos seus caminhos. Amém? Hoje eu estava lendo alguns comentários aqui, alguns testemunhos que vocês mandaram, e eu fiquei tão feliz, irmãos, com o que Deus está fazendo por meio dessa corrente de fé e de oração. Eu selecionei aqui 2 testemunhos, e se você quiser também deixar o seu testemunho dizendo o que Deus já fez na sua vida através dessas orações, é só você escrever assim no comentário, testemunho, 2 pontos, e aí você escreve o que Deus já fez, algum milagre, algum livramento, ao assistir os vídeos aqui no meu canal, tá ok? O primeiro testemunho que eu quero ler é da Josenilda Nusnes. Ela escreveu assim: eu estava com meu coração fechado, com muito ódio e não conseguia perdoar. Mas depois que comecei a acompanhar as orações, eu mudei completamente. Hoje eu me levanto com muita alegria e estou muito feliz. Graças a Deus, eu sou uma outra pessoa. Gostaria de agradecer a você, pastor, por sua dedicação e amor. Que Deus abençoe você e sua família grandemente. Glória a Deus. Olha que lindo, irmãos. Imagine a paz de espírito que a Josenilda está sentindo agora, de saber que ela perdoou, de saber que ela está cada dia mais firme nos caminhos do Senhor. E agora eu quero ler mais um testemunho, é do Frank Alex. Ele escreveu assim: obrigado, pastor, por pedir a Deus para abrir a porta para um novo emprego. Ele realmente respondeu às minhas orações e me surpreendeu, pois logo depois que eu pedi, ele abriu não apenas um, mas 2 novos empregos. Onde eu trabalhava anteriormente não estava legal, mas Deus me ajudou a encontrar algo melhor. Fiz um exame na segunda-feira, levei os documentos na terça-feira e na quinta-feira comecei meu novo emprego. Graças às suas orações também. Muito obrigado. Que Deus abençoe sua família e você grandemente. Muito obrigado. Oh, meu querido irmão, fiquei muito feliz aí com seu testemunho. Isso com certeza incentiva a cada um de nós a continuar buscando, esperando pelo milagre. Amém? Então, irmãos, hoje eu vou fazer uma oração, mas antes eu quero trazer uma palavra, eu quero abençoar a sua vida. E se você é novo por aqui, eu quero te dar as boas-vindas e eu quero te pedir que se inscreva aqui no meu canal. É só você clicar no botãozinho inscrever-se, tá bem aqui abaixo do vídeo. Do lado vai aparecer um sininho, selecione o sininho e clique na opção todas, tá bom? Eu quero estar com você aqui todo dia às 5 horas da manhã, 6 horas da noite e 10 horas da noite para fazer uma oração para você dormir. Irmãos, eu tenho recebido tantos depoimentos de pessoas que já estão dormindo melhor, que antes elas ficavam cansadas ao longo do dia, sem paciência, tudo porque não estavam conseguindo dormir. E agora com a oração da noite, elas estão cada vez mais calmas, tranquilas. Deus tem feito uma obra linda, irmãos. E eu quero começar aqui então lendo o que está escrito no Salmo 91, o versículo 7. Diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Amém? Irmãos, esse versículo é maravilhoso, eu sempre me lembro dele quando as aflições, as dificuldades vêm sobre mim. E o Salmo 91 é um salmo repleto de promessas de Deus, é um salmo que fala de confiança, ele fala da proteção divina e fala do cuidado do Senhor. E esse versículo que nós lemos é um dos principais do Salmo 91, porque ele fala sobre a segurança que vem de você estar perto de Deus, mesmo quando as circunstâncias são difíceis, são perigosas. Essa palavra está nos dizendo hoje que nenhum mal pode chegar até você, desde que você esteja na sombra do Onipotente, desde que você esteja na presença do Senhor. Amém? Tem pessoas que gostam de abrir a Bíblia, deixar no Salmo 91 e aí colocam lá na estante da casa. Aquilo traz uma sensação boa, uma sensação de alívio. Mas, meus irmãos, se nós não tomarmos cuidado, aquilo pode ser um amuleto, pode ser uma idolatria. Nós não devemos idolatrar o Salmo e nem mesmo quem escreveu o Salmo, mas devemos confiar naquelas palavras e, principalmente, colocar em prática.
Não adianta nada você saber o Salmo 91 de cor, você conhecer as passagens, se você não praticar no seu dia a dia, tá ok? E muitos se questionam sobre quem escreveu o Salmo 91, esse salmo tão precioso. Os judeus acreditam que o Salmo 91 foi escrito por Moisés. Já os gregos afirmam que ele foi composto pelo rei Davi. Moisés, por exemplo, teria composto o Salmo 91 enquanto os hebreus estavam no deserto depois de terem sido libertos do cativeiro no Egito. E apesar da liberdade conquistada depois de mais de 400 anos, o povo ainda cobrava Moisés, reclamava o tempo todo e o culpava por ele ter tirado aquele povo da terra onde eles nasceram escravos para morrerem no meio do nada. Isso com certeza deixava Deus muito triste, tanto é que a Bíblia diz que Deus não se agradou deles e eles acabaram morrendo naquele deserto. Tamanha foi a desobediência, a teimosia e a ingratidão. E falando sobre Davi, se Davi realmente escreveu o Salmo 91, foi quando ele estava sendo perseguido pelo seu filho Absalão, que o traiu e quis tomar o seu trono. Você consegue imaginar o seu próprio filho querendo tirar a sua vida para tomar o lugar que é seu? Eu imagino a dor que Davi sentiu. Mas não importa quem escreveu este versículo, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. O importante é a mensagem que este versículo traz. Tanto Moisés quanto Davi estavam passando pelos piores momentos de suas vidas. Eles estavam tentando fazer a coisa certa, mas parece que tudo dava errado para eles. Você também já passou por isso? Moisés e Davi estavam sendo perseguidos, ofendidos, ameaçados, principalmente por pessoas que deveriam estar ao lado deles, os apoiando. Mas mesmo assim, eles permaneceram firmes na fé e confiaram em Deus em meio às adversidades. E olha, pode ser que você esteja passando pela mesma coisa nesses últimos dias. Você está dando o seu melhor, você faz tudo o que pode para ajudar as pessoas em casa, no trabalho, na escola, na faculdade ou em outro ambiente que você convive. Mas aí, tudo que você recebe em troca é ofensa, desprezo, ameaças e perseguição. E o que isso gera dentro de você? Gera medo, angústia, desânimo, ansiedade, não é verdade? Mas essa passagem do Salmo 91 nos lembra que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. É Ele que nos protege quando nós confiamos nele. E o mundo inteiro pode se levantar contra nós. O diabo, as pessoas, todos à sua volta podem se levantar contra você, meu irmão. Mas o Senhor vai te guardar em todos os momentos. Mas tem uma coisa que eu preciso te falar. O início do Salmo 91 fala sobre habitar no esconderijo do Altíssimo. E esse habitar remete a algo permanente, ou seja, nós não podemos apenas visitar a presença de Deus, devemos morar nela, devemos buscar ao Senhor o tempo todo. E esse salmo, na época em que ele foi escrito, ele foi destinado à nação de Israel. E hoje, irmãos, ele é uma herança para os filhos de Deus. E algumas pessoas podem até pensar, mas todo mundo é filho de Deus, pastor. Mas isso não é verdade, irmãos. Todo mundo é criatura de Deus. Mas filho de Deus é apenas aquele que se tornou uma nova criatura, ou seja, aquele que reconheceu Jesus como Filho de Deus, o seu sacrifício na cruz e o recebeu como Senhor e Salvador. Deu para entender? Então, para você ser guardado por Deus nos momentos de dificuldade, você precisa se entregar verdadeiramente ao Senhor. Você precisa habitar na presença de Deus e isso significa viver uma vida de santidade, uma vida de dependência. É você reconhecer que Ele é o Senhor, Ele é o Criador de tudo e que Ele é digno de confiança, mesmo quando você não entende as coisas. Significa ter a certeza de que Deus está no controle, ainda que você derrame lágrimas, ainda que você não enxergue uma saída. Você simplesmente crê que em todas essas coisas Deus vai fazer cooperar para o seu bem. Amém? E tem uma outra coisa que eu quero te falar. É preciso deixar muito claro que o fato de nós estarmos protegidos pelo Senhor não significa que não teremos nenhuma luta ou dificuldade. O próprio Jesus nos disse que neste mundo nós passaríamos por aflições. E a grande questão é que com Ele ao nosso lado, nós podemos ter paz mesmo em meio à tempestade. Amém? Olha, se Deus está falando com você, eu peço que você escreva agora aqui nos comentários: Deus está falando comigo nesta mensagem. Irmãos, isso tem um poder muito grande. Isso vai incentivar outras pessoas a quererem ouvir a mensagem, a oração.
Irmãos, não existe nada melhor do que estar na presença de Deus, do que habitar na sua santa presença. Eu estou aqui todos os dias, de manhã e à noite, e eu posso afirmar a vocês que eu faço tudo isso para que vocês tenham essa intimidade com o Senhor. Eu sempre busco a Deus aqui em casa. Muitas vezes eu sinto tanto a presença de Deus que eu gostaria que todos sentissem. Mas eu me lembro aqui de uma fala da minha avó, a mãe do meu pai. Ela já está com o Senhor hoje, ela partiu para a glória, mas ela deixou um legado. E ela sempre buscava a Deus em oração e muitas pessoas pediam oração para ela. E ela dizia o seguinte: olha, eu posso até orar por você, mas saiba que a água que eu bebo não mata a sua sede. Irmãos, isso é muito forte. Muitas vezes nós dependemos da oração do outro e realmente precisamos de oração, mas nós também devemos ter a nossa vida própria de oração. Nós também devemos buscar ao Senhor, porque assim a água viva que sai do trono de Deus saciará a nossa sede. E o próprio Jesus disse: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas, que fluirão para a vida eterna. Oh, meu amado irmão, nós vamos orar agora. Nós vamos colocar diante do Senhor a nossa fé em ação, o nosso coração. Então, se você puder, feche os teus olhos agora e você pode orar junto comigo. É uma grande oportunidade. Nós não sabemos quanto tempo temos aqui na terra, mas nós devemos viver todos os dias na presença do Senhor. Amém? Então feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por mais um dia de vida que o Senhor está nos dando. Obrigado, meu Pai, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua proteção. Oh, meu Pai, quantas vezes nós nos sentimos tão sozinhos, abandonados, sendo que a tua palavra está recheada de promessas. Oh, meu Deus, nos ajude a não somente ser ouvintes da palavra, mas praticantes. Que a gente possa colocar em prática tudo aquilo que a gente aprende. E desde já, meu Pai, eu te agradeço também pela vida deste irmão e desta irmã, que tem separado um bom tempo aqui, todo dia, de manhã e à noite, para ouvir a oração. Pai, o Senhor conhece o coração deles. Eles querem se aproximar cada vez mais. Eles querem andar em vitória. São tantas as necessidades. Alguns buscam para simplesmente agradecer, mas a maioria está buscando por um socorro, uma força para vencer os desafios da vida. Por isso, meu Pai, eu te peço, Senhor, tira toda a preocupação, todo medo que insistem em tomar conta do nosso coração. Pai, a tua palavra nos garante que se habitarmos no seu esconderijo, 1000 poderão cair ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, e não seremos atingidos. Por isso, meu Pai, nós te louvamos pelo teu cuidado e pedimos perdão, Senhor, por todas as vezes em que duvidamos da tua capacidade de nos proteger e nos guardar. Nos ajude, Senhor, a entender que a nossa segurança não está nas pessoas nem nos governos, mas ela vem somente de ti. Que a gente venha buscar a tua presença, meu Pai, todo dia. E que o Senhor lembre deste irmão e desta irmã que está orando comigo agora, que eles não estão sozinhos, o Senhor jamais os abandonará. Ajude, meu Pai, cada pessoa que está orando comigo agora, que o Senhor traga proteção contra os ataques malignos, que nenhuma peste que voa ao meio-dia, que nenhum terror noturno caia sobre nós, e que o teu Espírito Santo esteja sempre conosco, nos protegendo dos perigos visíveis e também dos invisíveis. Oh, meu Deus, nos ajude a ter um dia cheio de fé, de alegria e de esperança, e que isso venha contagiar a nossa casa, o ambiente em que estamos, as pessoas à nossa volta. Pai, o Senhor mesmo disse que nós somos a luz deste mundo, e essa luz não pode ficar escondida debaixo da cama, ela tem que ficar em cima do criado, para que toda a casa seja iluminada. Ó Senhor, nós somos esta luz, e nós te pedimos, Senhor, que esta luz brilhe e ilumine os nossos familiares, nossos amigos, nossos parentes. Em nome de Jesus, ó Deus, eu quero te agradecer, porque o Senhor tem feito grandes coisas, e que esses testemunhos não parem de chegar, mas eu sei que o Senhor vai fazer muito mais ainda. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Olha, eu tenho percebido uma coisa que tem me deixado muito preocupado. A cada 5 casais que eu tenho conversado, pelo menos 3 vivem pensando em se divorciar por estarem totalmente desgastados na sua vida conjugal. E talvez você seja uma dessas pessoas, ou porque você já se divorciou ou está pensando nisso,
pois já não aguenta mais tanto sofrimento no casamento e na sua vida. Então eu vou te contar uma coisa. Ao longo do meu ministério, eu tenho aconselhado muitos casais e eu pude ver milagres acontecendo. Eu vi casamentos que tinham tudo para dar errado e começaram a dar certo. Casamentos que quem olhava pensava, não tem mais jeito de resolver. Mas eu também presenciei situações tão complexas que não bastava dizer que divórcio é pecado e ponto. Eu precisei ir além e tratar de cada caso de forma madura, compreensiva e à luz da palavra de Deus. E foi então que eu decidi registrar tudo isso que eu aprendi nesses anos em um único livro que já está transformando a vida de milhares de pessoas. O nome dele é O que a Igreja Não Te Conta sobre Divórcio e Novo Casamento. Nele, eu abordo esse assunto que é tão sensível de uma maneira bíblica, sem julgamento e que vai te trazer conforto e direção. Eu sei que muitas vezes você sofre porque você não queria estar nessa situação e também não sabe como sair dela. Além disso, você ainda tem que lidar com o medo de estar fazendo a escolha errada todos os dias. E eu quero te falar uma coisa, você não precisa mais viver cheia de culpa e medo. Chegou a hora de você se livrar desse sentimento de confusão, de infelicidade. Chegou a hora de você acreditar que Deus te ama, Ele não esqueceu de você e Ele tem um plano abençoado para a sua vida. Todos os dias as pessoas me perguntam, pastor, até que ponto eu devo lutar pelo meu casamento? O que será que Deus vai pensar se eu me divorciar? Se eu me casar novamente, será que Deus vai me abençoar ou eu nunca mais poderei ser feliz com alguém? Por isso, além de responder essas e outras dúvidas de acordo com a palavra de Deus, eu conto no meu livro algumas situações reais vividas nos relacionamentos para que você se identifique e eu também mostro qual é a melhor decisão que você deve tomar, tá bom? Eu tenho certeza que esse livro vai ser um divisor de águas na sua vida. E para que você tenha acesso a esse conteúdo agora mesmo e comece já a mudar de vida, eu estou disponibilizando o livro no formato digital para você ler onde você estiver, no seu celular ou no seu computador. E tudo isso por um valor acessível e assim também você estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. É só você clicar no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição ou no primeiro comentário. É muito rápido, seguro e você vai receber na mesma hora o livro digital no seu e-mail, tá bom? Então clique agora no link que está aqui abaixo do vídeo e eu desejo toda sorte de bênçãos na sua vida. Um grande abraço, que Deus te abençoe.